Após sofrer acidente de carro, mulher perde parcialmente a visão e o seu marido a abandona, porém, a vida deu uma lição nele. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Abigail estava sentada em sua sala brincando com seu filho. Ela tinha acabado de fazer o jantar com bastante dificuldade. Seu filho, o pequeno Marcos, entendia que sua mãe estava com um problema de saúde, então ele, mesmo sendo jovem, ajudava sua mãe em tudo que podia. Ele não deixava brinquedos espalhados pela casa, fazia suas tarefas do colégio, além de ajudar sua mãe na cozinha. Abigail tinha certeza que ganhou na loteria por um filho tão amoroso, compreensivo e prestativo. Ela era casada com Fernando, que a amava incondicionalmente, mas isso foi antes do acidente que Abigail sofreu. Ela é uma empresária muito renomada e autossuficiente. Abigail nunca gostou de depender de ninguém para nada. Ela cuidava da casa, da sua pequena empresa, de seu filho e de seu marido com muito amor e zelo. Fernando achava sua esposa uma mulher sem igual, pois ele jamais havia conhecido alguém que fosse tão dedicado em tudo que fazia. Abigail e Fernando se conheceram na faculdade. Todos diziam que eles haviam sido feitos um para o outro. Assim, eles se casaram ainda jovens, e com 22 anos tiveram seu filho, Marcos. Porém, certo dia, voltando do trabalho para casa, o carro dela simplesmente não obedeceu devido a problemas nos freios, e o mesmo bateu com tudo em uma árvore fora da pista. Fernando estava em casa com seu filho quando recebeu a ligação do hospital de que sua esposa estava internada em estado grave. Ele se desesperou e foi imediatamente para lá. Depois de esperar algum tempo, o médico saiu e tranquilizou o jovem homem, pois Abigail estava bem, mas talvez ficasse com uma leve sequela em sua visão, que poderia ser resolvida com o tempo e tratamentos especializados, que não seriam baratos. De começo, Fernando ajudava sua esposa em tudo que podia, mas os tratamentos de Abigail não estavam surtindo efeitos, e sua visão não melhorava. A mulher que antes era altiva e imponente, agora só podia ficar em casa sem poder fazer tudo, e mesmo assim ela conseguia cuidar de sua casa. Alguns anos passaram e a visão dela não melhorou. Os médicos então aconselharam que ela contratasse alguém para lhe ajudar em casa, e isso deixou Abigail frustrada. Ela não aceitou isso de forma alguma. Fernando concordava com os médicos, mas nada mudava o pensamento de sua esposa. Ela não queria ninguém cuidando dela, pois ela achava que poderia dar conta de pequenos afazeres em casa. O jovem Marcos, filho do casal, já estava acostumado a ajudar sua mãe em casa, pois mesmo tendo 10 anos, ele conseguia ajudar a mãe em tudo. Porém, Fernando não demonstrava mais o mesmo afeto por Abigail como antes do acidente. Ele costumava chegar tarde do trabalho, e quando entrava em casa notava algumas coisas que haviam sido derrubadas ou sujeira em casa. E com isso ele tinha de ajudar a manter sua casa em ordem, que para ele era algo sem sentido, pois eles tinham dinheiro para contratar pessoas para trabalharem em sua casa, mas Abigail não aceitava, e isso gerava uma discussão entre o casal. Estes problemas perduraram por algum tempo, até que Abigail deu o braço a torcer e aceitou que seu marido contratasse uma pessoa para ajudar em casa. De começo Abigail não gostava da ideia, mas ela passou a achar legal uma companhia de sua idade para conversar e ajudar ela durante o dia a dia. Seu nome era Graça, uma mulher que tinha aparentemente 40 anos de idade, viúva e mãe de 3 filhos. As coisas pareciam estar em ordem, mas mesmo assim, Fernando sempre chegava em casa estressado e brigando. Abigail começou a se sentir incomodada pelo modo de ser do marido, e ela o chamou para uma conversa séria. Fernando, o que está acontecendo com você? Por que você tem me tratado desta forma? Sinto como se você não me amasse mais. O que está acontecendo? Perguntou Abigail. Olha, Abigail, as coisas entre nós dois mudaram muito. Sei que nem é só culpa você estar assim desse jeito. Mas, eu não estou mais feliz ao seu lado há um bom tempo. Pensei que fosse pelo trabalho de chegar em casa e ajudar na organização de tudo. Eu gosto muito de você,
e amo nosso filho, mas eu não amo mais você como antes, Abigail. Neste momento, Abigail começou a suspeitar que talvez seu marido tivesse outra mulher. Você está apaixonado por outra mulher, Fernando? Se for isso, então eu tenho o direito de saber. Sim, estou, e já convivo com ela há 2 anos. Eu e você não estávamos podendo sair. Nós dois não nos divertimos mais como antes. E isso começou a fazer nosso casamento cair na rotina. Então, no trabalho, foi contratada uma nova secretária. Eu antes desabafava tudo com você, Abigail, mas você com este problema de visão me preocupava e eu não sabia o que podia ou não conversar com você. E com isso, eu e a Darlene começamos a ficar próximos e nos apaixonamos. Eu sinto muito, mas hoje mesmo vou embora daqui, quero o divórcio, pois não aguento esta pressão toda com você. Abigail ficou chocada com tudo aquilo que seu marido disse. Ela prometeu tentar mudar para agradar mais seu marido, mas ele já estava apaixonado por outra mulher, e naquela mesma noite, ele apenas acenou para o seu filho e foi embora de casa. Graça havia ouvido toda a conversa e foi dar apoio a Abigail, que chorou muito. Seu filho Marcos também veio dar carinho e conforto à sua mãe neste momento tão difícil para mãe e filho. Graça era uma boa senhora e se comprometeu a ficar ao lado de Abigail até que ela pudesse se reerguer. Os dias passaram, e Abigail se levantou certo dia com uma força de vontade e amor próprio avassaladores que fez ela se sentir bem e poderosa. Graça viu que sua patroa estava diferente, e ela pediu para Graça lhe acompanhar em alguns médicos para pedir outras opiniões e tratamentos. Enquanto Marcos estava na escola, Abigail fazia novas consultas, procedimentos e tratamentos. Até que um novo tratamento estava sendo testado e seu novo médico ofereceu a ela. Abigail aceitou imediatamente. Após vários dias de consultas, exames e procedimentos caros, a visão de Abigail começou a melhorar aos poucos. O médico que a acompanhava era o Dr. Otávio. Ele tinha 35 anos, solteiro e cuidava de Abigail como ninguém. Com o tempo, os papéis do divórcio foram assinados, e Abigail e Fernando estavam oficialmente separados. E neste mesmo dia, ela não deixou seu ex-marido notar que ela estava melhorando. Então, na saída, ela viu que seu ex-marido estava com uma jovem que tinha no mínimo 20 anos, e ela aparentava estar grávida dele. Abigail olhou quietinha e sofreu em silêncio, mas seguiu para casa com Graça, sua fiel funcionária e amiga. Ao chegar em casa, Abigail chorou bastante, pois jamais imaginaria que o homem que outrora lhe prometeu estar ao seu lado até o fim, estava com uma moça que tinha idade para ser sua filha. Marcos, filho do casal, também estava triste, pois ele não imaginava que seu pai pudesse ser assim. Além disso, ele não telefonava para o filho e nem saía com ele. Inclusive, ele não pagava a pensão, mas Abigail não se importava, pois sua pequena empresa, mesmo com ela afastada, rendia um bom dinheiro para ela e seu filho. Então, Abigail continuou a fazer os seus tratamentos com o Dr. Otávio. O jovem médico adorava atender Abigail. Certa vez, Graça teve que se ausentar do trabalho, então Marcos foi com sua mãe para o consultório de Otávio. Para a surpresa de Abigail, Marcos adorou o médico, e Otávio adorou o jovem. Pareciam 2 amigos conversando. Abigail notou que o entrosamento entre os dois lembrava de um pai e um filho, algo amigável, mas respeitoso. E no final da consulta, Otávio perguntou a Abigail: "Você poderia me desculpar, Abigail, mas eu gostaria de saber qual sua disponibilidade para almoçar agora, você e seu filho?" Abigail ficou surpresa com o convite, e como já era mesmo o horário de almoço, ela decidiu aceitar. Para surpresa de Abigail, não foi só o almoço, mas uma tarde inteira de muita alegria para os 3. Pois após o almoço, Dr. Otávio levou mãe e filho para passearem no shopping, assistir um filme no cinema e quando se deram conta, já era hora do jantar, então eles comeram uma pizza juntos. No começo da noite, Otávio levou ambos para casa.
Marcos estava exausto e entrou logo em casa, mas Abigail e Otávio ficaram um pouco mais na porta de casa. Então Abigail contou sua história com seu ex-marido, Fernando, e como ela deixou. Porém, ela deixou claro que dificultou as coisas entre eles, pois ela não queria contratar ninguém, assim ela se sentia culpada por seu ex-marido ter deixado por outra mulher. Mesmo assim, Otávio disse, o fato de ele ter lhe traído é algo imperdoável, pois se ele não estava satisfeito, bastava ter acabado com você, mesmo que na dificuldade isso teria sido algo louvável da parte dele. Mas, ele preferiu a maneira mais conveniente, que foi buscar conforto nos braços de outra mulher. Eu não teria coragem de fazer isso com uma mulher tão especial como você. Além do mais, como você pode ver, sua visão está cada dia melhor, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer você ficar curada. Abigail ficou emocionada com as palavras de Otávio. Eu fico muito agradecida por suas palavras, sinto-me lisonjeada. A mulher que tem um homem como você ao lado tem tudo nesta vida, disse Abigail. Otávio então se aproximou e abraçou. Logo em seguida ele se ajoelhou na rua e fez um pedido inusitado a Abigail. Você gostaria de namorar comigo? Não sou o homem mais lindo do mundo. Trabalho quase que 24 horas por dia, mas prometo ser fiel a você e te respeitar acima de tudo. Além disso, não terei olhos para outra mulher no mundo. Abigail ficou emocionada e bastante encabulada, pois ninguém jamais havia feito isso por ela na vida. Então ela disse sim. As pessoas que estavam caminhando nas calçadas olharam para aquela cena diferente. Muitas pessoas bateram palmas, outros criticaram, mas o casal não se incomodou com nada nem ninguém. Dentro de casa, Marcos, filho de Abigail, adorou a ideia, pois ele gostou muito de Otávio, e finalmente sentiu que teria uma presença paterna em casa. Meses se passaram, e Abigail recuperou totalmente sua visão. Ela conseguiu voltar a trabalhar presencialmente em sua pequena empresa, cuidava de sua casa e de seu filho, que tanto ajudou e nunca reclamou. Abigail agradecia de coração por ter um filho tão maravilhoso como Marcos na sua vida. O Dr. Otávio se dedicava muito ao seu trabalho, pois queria sua mente ocupada, pois antes de conhecer Abigail, ele não teve boas experiências em seus relacionamentos. Mas com o passar dos meses, ele viu que ela era a mulher ideal para ele. Mesmo como namorados, Otávio praticamente já morava com Abigail e Marcos. Longe dali, o ex-marido de Abigail descobriu que sua namorada tinha tido um filho de outro homem e não dele. Então, Fernando e sua namorada, Juliana, tiveram uma grande discussão e ele saiu enfurecido de casa. Ele entrou em seu carro com bastante angústia no coração. Estava chovendo muito. E ele estava muito arrependido pelo que aconteceu a Abigail, por tudo que ele fez a ela. Devido à chuva e à falta de atenção, Fernando ultrapassou o sinal vermelho e seu carro bateu em um caminhão. Abigail estava em casa com Otávio, os dois estavam tomando chocolate quente, enquanto assistiam filmes na TV. De repente o telefone de Abigail tocou, era do hospital. Ela soube que Fernando havia sofrido um grave acidente, e como ele não tinha familiares vivos, tentaram ligar para a namorada dele, que não se importou se ele tinha se acidentado ou não e mandou o hospital telefonar para sua ex-mulher. Abigail falou com Otávio, e ele prontamente disse que eles deveriam ir lá sim, pois se tratava de um ser humano que errou, mas ainda era o pai do filho dela. Abigail concordava plenamente com isso e eles foram até o hospital. Quando chegaram lá, eles esperaram bastante tempo para que os médicos lhe trouxessem informações sobre Fernando. Então o médico saiu e foi falar com Abigail e Otávio. Felizmente Fernando estava bem, mas ele havia perdido os movimentos das pernas. Abigail ficou com o coração na mão, pois embora ela não amasse mais seu ex-marido, ele era o pai de seu filho, mesmo que não presente na vida dele, ela achava que ele não merecia isso. Otávio, por ser um homem com muita empatia, abraçou Abigail, que não sabia o que fazer. Fernando não tinha mais ninguém na vida,
e aparentemente Abigail se sentia na obrigação de ajudar seu ex-marido. Algumas semanas depois, Fernando teve alta do hospital. Abigail, Otávio e Marcos foram buscar ele e levá-lo para a casa deles. Fernando não falava uma única palavra, ele sabia que não tinha escolha. Então ele apenas podia chorar baixinho. Ele se sentia constrangido, pois Abigail e Otávio ajudavam ele com tudo, inclusive Marcos não saía do lado do seu pai. Abigail contratou uma cuidadora e uma enfermeira, além de pagar tratamentos caros e fisioterapeuta. Otávio não via Fernando como um rival e nem sentia raiva dele, e ajudava a cuidar dele. Marcos não saía do lado de seu pai, estudava até mesmo no quarto dele, jogava videogame com ele, conversava e lia para ele. Otávio viu o grande erro que havia cometido com Abigail e com seu filho. Ele tinha se transformado em um péssimo ser humano, mas estava arrependido. Certo dia, ele chamou os três para conversar, e ele abriu seu coração. Abigail, Marcos, meu filho, por favor me perdoem. Eu fui péssimo com vocês. Eu não fiz um quarto do que vocês estão fazendo por mim. Otávio, eu lhe agradeço de coração por estar me ajudando também, não sei o que teria sido de mim sem vocês. Fernando chorou muito de arrependimento, mas ele sabia que não podia voltar no tempo e que teria de seguir em frente. Fernando teve várias sessões de fisioterapia, mas ele não conseguia mais mover-se com perfeição como antes. Porém, a cadeira de rodas não era mais necessária, e ele passou a usar muletas. 2 anos se passaram, e Fernando conseguiu os movimentos de suas pernas. Mas ainda havia sequelas, porém ele já podia se cuidar sozinho. Ele ficou muito amigo de Abigail e de Otávio, e se tornou um verdadeiro pai para Marcos. Assim, Fernando foi embora da casa de sua ex-esposa, mas com muita gratidão no coração. Alguns meses depois, Otávio até sentiu falta de Fernando ali na casa, pois eles se tornaram grandes amigos. Então ele, mais uma vez de joelhos, propôs a Abigail em casamento. Ela aceitou de imediato. O casal convidou Fernando para ser o padrinho de casamento deles, e ele aceitou prontamente com muita felicidade, pois Fernando sabia que Abigail merecia um bom homem que amasse, respeitasse e cuidasse dela, e Otávio era este homem. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.